A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Forte abraço a você que está acompanhando a Alternativa 102. Está no ar mais uma edição do Falando Nisso, podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia. Já quero começar mandando um abraço pro pessoal do Mercado Marini, que são patrocinadores da gente aqui no Falando Nisso. Chama lá no WhatsApp 34370104 e fala que você quer receber todos os dias as ofertas do Mercado Marini direto aí no seu WhatsApp, né? Que daí o pessoal vai mandar todo dia cedinho para você as ofertas do Mercado Marini. E visite também, aproveite todas as promoções diárias que tem por lá. Fica no centro de Passos Maia, Mercado Marini. E com a gente também o Avelino Braganholo S.A., uma empresa referência mundial na questão de papel, papelão ondulado e embalagens em geral. É a Avelino Braganholo S.A. Obrigado pela parceria de vocês aí também. Lembrando que nós estamos no Instagram, @podcast Falando Nisso, onde você pode conferir quais são os entrevistados da semana, aqui quem a gente vai receber, a agenda da semana, bem como quem já passou por aqui também, né? E nós estamos também lá no YouTube com as entrevistas na íntegra. Procura lá, podcast Falando Nisso no YouTube. Tem mais de 30 entrevistas já que a gente já fez aqui, 30 bate-papos. Estão todos na íntegra por lá. E hoje eu estou recebendo aqui a Kiane Berté, ela que é jornalista também, né? Isso. E escritora. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Agradeço pelo convite, né? Eu sempre acompanhava vocês, né? O podcast desde o início. E foi um prazer, né, poder ser convidada e estar aqui para contar um pouquinho da minha história, né, e falar do meu trabalho. Legal. Eu já convidei os piá lá, dos teus colegas de trabalho para vir aqui também, e eu já fui convidado para ir lá também, né, então a gente já vai e volta de podcast aí, que é muito bacana essa troca, né? Inclusive, nós assistimos o podcast deles durante o trabalho. É verdade. Eu vi que eles postaram um story lá, não, o pessoal tá assistindo aqui, ficou legal, né? Ficou bem legal. É um bate-papo, vamos contar um pouco da história, conhecer as pessoas, né? Isso aí. Kiane, você é natural da onde? Daqui de Faxinal. Daqui de Eu Faxinal? nasci aqui em Faxinal dos Guedes, já morei em Bom Jesus, Vargião e atualmente eu estou em Ponte Serrada. Eu achava que você era natural de Vargião. Não, sou daqui. Eu sou daqui. Eu nasci aqui, né? Aqui no hospital do... Meu Deus, como é que é o nome do hospital? Hospital aqui? São Cristóvão. São Cristóvão. Isso aí. Daí daqui eu fui morar em Bom Jesus, né? Que minha família morava lá. Na verdade, a família da minha mãe é aqui de Faxinal. E a do meu pai é um pouquinho de cada lado, mas tem Faxinal, Vargião, Chapecó. Sim. A maior parte você morou em Vargião. Em Vargião. É. Na verdade, eu morei 13 anos ali em Ponte Serrada, no interior. Sabe a fazenda... ali onde fica a arvateira do Olímpio Paglia? Sei. Eu morei ali 13 Morou anos. E depois a gente foi pra Vargião, onde a gente ficou mais um tempo. Eu, né, no caso, com os meus pais. E depois eu fui pra Ponte Serrada, que é onde hoje eu moro e trabalho. Sim. Hoje você trabalha no Oeste Mais. Isso aí. Na verdade, eu trabalho no Oeste Mais há mais ou menos uns 7 anos. Ah, faz tempo que tá lá, Faz então. bastante tempo. Você se formou aonde? Eu estudei na Seller, que hoje não existe mais, né? Mas eu me formei na Seller Faculdades em 2016 e desde então eu tô atuando, né, no jornalismo. Eu comecei um ano depois de você, então. Eu lembro. 2017 Sim. eu comecei. Não chegou a terminar, então. Terminei. É? Terminei porque na metade do meu curso a Seller vendeu para a Unoesc. Ah, é verdade. Então meu diploma Nossa. já saiu Unoesc já. E daí eu comecei um ano, você já estava não formada sabia quando disso. eu... Aham, sim. Olha só. Fazia 2 anos, foi 2019 então? Não, 2019 que eles venderam a faculdade. Isso. Aí todos nós já saímos com o diploma da Unoesc, o que foi interessante também, né? Eu achei que vocês tinham parado junto com a Seller. A gente o curso se formou. tinha parado, sabe? Eles mantiveram nós lá, tipo assim, vamos indo até o fim Só aí. pra finalizar. Daí quando a gente finalizou, eles fecharam o jornalismo, não teve mais Olha ali. Olha só, essa eu não sabia. Sim, mas teve muita gente que se formou lá na Seller desse tempo, eu até antes de você. O Éder foi antes de você? Foi bem antes. Foi bem antes. Eu não vou lembrar, porque antes de nós teve umas 3 turmas, se eu não me engano. Não lembro, né? Teve mais. Assim, porque quando eu cheguei lá para a faculdade de jornalismo, na verdade eu nem ia entrar no jornalismo, eu ia entrar em artes visuais. Então meio que eu fui arrastada para o jornalismo por causa da fotografia. Sim. Daí é outra história, né? Mas eu não conheci ninguém ali do pessoal, né? E eu fui conhecendo depois, então eu não tenho noção mais ou menos de quantas turmas passaram. Mas tinha muitos alunos das turmas passadas que estavam estudando com nós, fazendo algumas matérias, alguma coisa assim, sabe?
Mas não sei te dizer ao certo quantas. Mas teve uma galera que se formou de jornalismo lá antes, né? Porque daí, quando você estudava, os estúdios ainda eram inteiros ou o quê? Gente, o estúdio de TV, tu diz, o de rádio... Os dois? Olha... É que eu não sei como que era nos anos anteriores, né? Mas assim, tinha bastante depósito na parte de baixo, principalmente no estúdio de TV, né? Tinha muito depósito. Sim. Então a gente usava o que tinha ali disponível e era isso. Não sei se antes era mais organizado. Eu acho que sim, porque quando nós chegamos já estava no fim já do equipamento. Eu acho que eles até fecharam o espaço para fazer outra coisa. O estúdio de rádio tava bom, dava para usar assim, para aprender e tal. Mas o estúdio de TV ele era sensacional, porque ele era alto para fazer produção lá, era show. E tinha o fundo infinito, que é o fundo com aquela voltinha assim, pra quem não conhece, né? E era show de bola, mas daí depois foi mudado, foi feito depósito, foi tirado tudo aquilo, e hoje nem sei como é que deve estar. Se você lembra, mas lá dentro não tinha janela, não, era fechado. Era fechado. E tinha muito cheiro de mofo naquele lugar, ninguém aguentava ficar lá, gente, era muito... Tinha uma escadaria que descia do lado assim... Mas é pra fazer uma... Triste. Olha, mas eu acho que nem a Record em Xanxerê não tinha um estúdio igual tinha lá. Na questão, assim, de altura e o pé direito alto pra fazer uma coisa maior, enfim. Eu lembro que ele tinha um espaço em cima para os computadores. Isso, e embaixo ele tinha um depósito bem embaixo das escadas aqui. E daí tinha a parte ali... O pessoal gravava, né? Tinha a mesa ali, a bancada, tudo. Mas dava pra gravar uma novela lá, era grande. Era... Nossa senhora. Às vezes a gente ia fazer trabalho lá dentro. Tipo, arredava as mesas e se jogava no chão com os cadernos, com papel, com tudo, cartaz. Era legal porque tinha muita luz, tinha muita coisa assim. E a gente ficava no meio daqueles equipamentos ali, e é bom, né, pra quem gosta de estúdio, é bom ficar no meio ali, né? Foi uma experiência muito interessante, assim, porque a gente nunca tinha tido contato com essas coisas, né? Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, assim. Quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu fiz uma faculdade em 2012 lá, e eu lembro que o pessoal usava o estúdio de rádio, os alunos de jornalismo usavam o estúdio de rádio no intervalo das aulas. E quando eu cheguei lá em 2017, eu percebi que ainda estava ligado. O estúdio da rádio ainda estava ligado no sistema de som da faculdade toda. Eles faziam um programa no intervalo, isso? Isso. Aí nós começamos a fazer também, sabe? Então a gente fez por uns 2 anos, eu acho. Durante o intervalo lá, assim, sabe? Os programas de rádio e tudo mais, e era bem interessante. Eu ia te perguntar por que você foi pro jornalismo, mas foi pela fotografia, então. É que assim, na verdade eu gostava de rádio. Inclusive eu já gravei piloto para outras rádios também, em testes, e descobri que não era exatamente isso que eu queria, né? Não me encaixei muito bem. Vai que um dia eu tente de novo, né? Mas na época, isso faz muito tempo também, né? Eu tentei, gravei piloto e tudo mais, e não me encontrei naquele momento. Talvez futuramente, né? Quem sabe? Sim. Mas eu fui pela rádio e pela fotografia. E, no caso, artes visuais tinha fotografia, eu gostava muito de artes, a minha professora me incentivou, a minha professora de artes, lá de Varjão, me incentivou, né, nesse curso, no caso, só que lá, alguém me encontrou no corredor e me disse assim, por que você não tenta o jornalismo? Porque a gente tá com vaga, tem chances de você se dar bem, porque você conversa muito bem, você se comunica muito bem com as pessoas. Ela ficou me observando ali enquanto eu conversava com o pessoal lá da tesouraria, não sei. Aí eu fiquei meio assim, ela me levou para conhecer os estúdios, me levou para fazer um tour pelos lugares lá onde eles faziam os projetos, né, do curso e tal, e eu me encantei por aquilo só num tour que ela fez comigo. E eu me encaixei no jornalismo, desfiz a minha matrícula de artes visuais e fui lá pro jornalismo. E dali eu comecei. E você, e na faculdade mesmo, você já, tipo assim, se afastou um pouquinho do rádio ou foi depois que já estava formada? Então... que, na verdade, foi no processo, né? Eu me encontrei mais na fotografia, obviamente, e na escrita, né? Queria mais texto, porque eu me encontrei naquilo ali. Sim. Por exemplo, o rádio eu gostava muito, mas não naquele momento eu queria artes visuais por causa da arte e por causa da fotografia. Mas também, já que eu gostava de rádio, ela me levou pro estúdio e eu pensei, por que não, né? E se eu tentasse? E hoje eu acho que eu não trocaria por nada esse curso. Talvez outro, né, para acrescentar ali, mas não trocaria. É muito bom, ele abre bastante a mente, assim, né? Ele é bem interessante. Eu vi uma galera que entrou, inclusive, estudar comigo lá, e as meninas que já estavam, que eram as minhas veteranas, no caso, que foram por causa da fotografia. E eu te confesso que eu nunca dei muita atenção pra fotografia, não sei. Olha só, porque além do jornalismo, tem a publicidade e propaganda, sim, né? Sim.
que envolve a fotografia. Inclusive, tem uma colega minha que entrou em publicidade e propaganda. E daí, como terminou a turma, eles colocaram ela no jornalismo. E hoje ela é fotógrafa também, que se encontrou na fotografia lá dentro também. Sim. Pois é. E eu sempre gostei, e eu já fui ao contrário. Eu nunca fui por causa do texto. Eu odiava escrever, assim. Mas eu gostava de falar. Daí no rádio e na TV eu ia bem. Mas aí nas matérias de texto e nas matérias da fotografia, por exemplo, ali eu já não ia tão bem. A fotografia até eu fui mais ou menos assim, sabe? Mas fiz pra cumprir lá a grade curricular. Mas não era uma coisa assim que eu dizia, nossa, sabe? Tô apaixonado aqui. Mas na parte de falar no rádio ou na TV lá, eu gostava bastante. Bom, mas daí então você começou a gostar da fotografia e chegou a trabalhar como fotógrafa um tempo ou não? Na verdade, eu sou fotógrafa. Você é fotógrafa Isso, agora? Eu sou fotógrafa profissional. Eu trabalho há 10 anos praticamente com a Meu fotografia. Deus. Viu? Gente. Uma coisa básica do jornalismo da faculdade é você, pelo menos, pesquisar um pouquinho. Não, mas é normal. É porque assim, gente, eu tenho 10 2 perfis no meu Instagram. Um pessoal e outro profissional. Eu não gosto muito de misturar, por exemplo, vou no show, vou numa festa, vou viajar. Eu não gosto de misturar com o meu perfil de foto. Então lá eu É separo legal só isso. o meu Instagram de foto. O certo seria misturar os dois, né? Não teria por que ter 2, mas eu prefiro manter o feed lá da fotografia intacto. Só com as fotos Mas é bonitinhas legal. editadas. Sabe que é uma baita ideia separar? Porque às vezes tem gente 11h30 da noite que vem me pedir música no Instagram. Sério. Sério, eu acho que eu vou fazer um outro Instagram fechado Isso. só pra... Isso, fecha ele, priva ele só pra você e pros teus amigos conhecidos, Sim. né? E daí faz um outro profissional. E daí, o certo seria ter um só pra não ter tanto trabalho assim pra você manter ele atualizado, sim. né? O que eu tenho um pouco de dificuldade com 2, né? Mas assim, é melhor. Eu acho melhor assim, É uma né? baita Separar. ideia, separar mesmo. Uhum. Gostei dessa ideia, eu vou aplicar ela, eu acho. Porque o que acontece? Eu posto uma foto sem luz, meio tremida, a cor não ficou boa, e como é que eu vou colocar uma foto dessa no meio das minhas fotos bonitas lá editadas, profissional. sabe? Isso, eu não Será gosto que eu muito. no outro? Já vou pesquisar como é que é o outro É perfil. Kiane Berté. @KianeBerté. Esse é o teu pessoal. Esse é o profissional. Profissional. O pessoal é @dekiane. Ah, tá. Eu sigo Isso. esse aí, então. Ó, o das fotos eu não sei, não Então segui, ó. sigam aí. Vou tentar seguir. Legal. Ah, tem bastante. Ah, tu faz foto de casal, foto de... Faço de, foto de tudo que me pedirem. de criancinha, de Isso aí. criança ali legal. O meu foco principal é crianças, né? Uhum. Mas eu fotografo um geralzão, assim. Bacana. E como é que tira a ideia pra fazer as poses ali pras fotos? Porque às vezes eu fico pensando, se eu fosse um fotógrafo, o que eu ia falar pro cara fazer agora? Na verdade, é na hora, né? Você vê se a pessoa tá mais solta, tá mais... Porque depende, né? Tem pessoas que são super animadas, assim, tem outras pessoas que já não gostam, são mais reservadas, né? Então você tem que ir soltando a pessoa e ali você vai descobrindo como que fica melhor, né? Você pedir pra pessoa sair pulando ou ficar parada também, depende se a pessoa gosta ou não, né? Vai depender da pessoa que vai lá e do propósito, né? Isso aí. Mas ó, essa aqui é legal, ó. É legal. Você que surgiu. Na verdade, Ou foi você ela teve a e... ideia? Foi a ideia do casal, né? Ah, eles tiveram a ideia É um desse, chá, né? digamos assim, um chá revelação. Foi uma Sim. revelação sem o chá, gente. Mas essa Sem foto o foi lanche. depois do chá, será? Ou antes? Não, foi antes. A gente só fez um vídeo deles vendados e se sujando com tinta pra descobrir o sexo da criança. Ah, que Foi isso. bacana. Aham. Tem muita ideia pra chá revelação, né? Tem, hoje Você em já é dia... mãe? Não. Não sou. Legal, tem muita foto legal. Sigam lá que vocês vão gostar. Tem É bastante bem legal, coisa. gente. Pode Inclusive, seguir. quem precisar também, né, já pode também chamar lá pra fazer uma fotinha, Isso né? aí. Muito bem, mas então tá, você é fotógrafa, então, né? E também agora essa parte eu sei, você é escritora também. Isso. Eu sou tipo um bombril. Multi-utilidades. Sim. Não sei se é essa... Como é que eu falo? Propaganda do bombril. Bom, você escreve notícias no site. Isso, também. Eu escrever notícia é mais factual e tal. Tem uma receitinha de bolo para escrever as notícias, né? Tem o Isso. lead, tem tudo ali. Claro, tem que ter a criatividade, mas tem pronto. Agora, como que você surgiu esse gosto por escrever livros? Que nem você tá me falando que a fotografia não te chamou muita atenção na faculdade. Eu não gostava muito de texto também. Tipo, não gostava. E, assim, no decorrer eu nem gostava de livro também, sabe? Eu colocava um livro na minha frente e eu saía correndo. Capaz. Sabe? Eu nunca gostei, assim. Nunca me Como é interessei que pela pode, leitura. né? Pois é, e daí na faculdade que eu comecei a ler
Eu passava bastante tempo na biblioteca, então lá eles colocavam, às vezes, em cima de uma mesa, livros com destaques maiores, que foram os mais lidos da semana na biblioteca. E tinha muita literatura, assim. Eu pensei, vou pegar esse livro aqui para ler. E peguei e comecei a ler. E através dessas leituras, que eu comecei a gostar muito de literatura romântica, e drama e essas coisas todas, comecei a ler e eu já sou uma pessoa assim muito cheia de ideias, sabe, de história. Eu assisto muito filme, tanto filme, série, essas coisas. Então eu vivo cheia de ideia. Eu pensei, por que eu não vou escrever então essas minhas ideias, né? Porque como eu leio muito, eu quero ter uma coisa minha para as outras pessoas lerem. E daí eu comecei a escrever por causa disso, por causa da leitura, que fui transformar isso nos textos, né, nos livros e tudo mais. Vocês também tiveram que ler aquele livro do Truman Capote na Sim, faculdade? É legal aquele livro, a né? gente fez muito, muito trabalho em cima disso. A gente teve Sim. que apresentar. Aí a gente teve uma semana, acho que, pra ler esse livro. Aham. Alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso. Teve muita gente que deu nossa. Ah, imagina, né? Pega o. Não, e hoje seria pior, porque a inteligência artificial tá ali, o cara Pois ia é. dar um migué, né? Naquela época não tinha essas Não, coisas, não né? tinha. Mas assim, no YouTube, você vai procurar no YouTube, resumo, resenha de tal livro. Você Sim. dá inteiro, né? Tem uns que dá até com spoiler, assim. Então, tem muita gente que vai dando nó, assim. Nós fizemos muito disso lá. Gente, nós fizemos isso. Não façam isso. Leiam os livros. Leiam certinho. Mas esse livro do Truman Capote é legal, porque É bem legal. é o jornalista que vai investigar um caso, eles acabam se apaixonando entre ele e o assassino lá, é bem bacana. Tem um outro que eu não vou lembrar o nome, gente. Não vou me lembrar. Que é um livro que tem na capa um olhinho. É tipo a história do Big Brother, sabe? Sim, sim, Eu não sim, lembro do nome, sim. gente. Eu sei qual que tu tá falando, mas também não vou lembrar o nome. Mas nós também lemos esse aí. É muito legal. Aquele é um dos livros que realmente eu li na faculdade. O olho que Um dos tudo poucos vê, livros. coisa arada, Isso, esse aí. Eu lembro desse livro, também não vou lembrar o nome. E o filme do Show de Truman, vocês assistiram também? Do Jim Carrey? Sim, nossa, a gente assistia bastante filme. Esse daí é legal também. Aham. O Show de Truman. O Show de Truman, ele é um filme onde o cara nasceu dentro de um set de cinema Isso. e ele acredita que tá vivendo uma vida normal, mas na verdade quem contracena com ele é a esposa, é uma atriz, o vizinho é um ator e tal, né? Esse filme também é bacana. Esse foi um dos primeiros que a gente assistiu. No primeiro semestre ainda a gente assistiu esse filme. Eu lembro que foi tipo, a gente teve que fazer um trabalho em cima desse filme e depois veio aquele outro livro lá que a gente encaixou também na história, sabe? Sim. Mas eu lembro desse filme que ele é bem legal. Nós assistimos um filme também que eu É não vou bem lembrar triste, o nome. dá pra chorar com aquele filme, gente. Ele é legal. E o Jim Carrey é sensacional, né? Mas ele teve um outro que a gente assistiu também de um cara que trabalhava numa rádio, e daí ele era pra cobrir uma guerra, e ele não conseguiu ir pra guerra, daí ele ficou, tipo, tinha um estúdio da rádio aqui, e ele ficou do outro lado da rua, passando as informações da guerra, e o pessoal achava que ele tava na guerra, mas não tava, ele tava ali do outro lado da rua, sabe? Inclusive o pessoal da rádio achava que ele tava na guerra e ele não tava. Não lembro o nome, mas também é legal. Porque Isso, acho que a gente não viu. esse foi na matéria de rádio pra falar que o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Tem gente que tá ouvindo nós só na rádio agora e tá imaginando nós de um jeito e a gente é de outro, né? Isso. Na época da faculdade a gente fazia muita visita também, né? Sim. A gente visitava estúdio de TV, estúdio de rádios, enfim. E também era uma ideia, assim, de abrir a mente, né? Junto com os filmes também, né? Que às vezes a gente até assistia aqueles filmes antes de entrar na faculdade, mas não tinha aquela mentalidade, né? De olhar aquilo e entender sobre o que é, né? A história. E eu lembro que quando a gente foi visitar os estúdios da RBS, se eu não me engano, não sei se vocês também foram. Fomos. Acho que NSC. era padrão, né? Todo mundo entrava na faculdade e ia visitar. Vai visitar. É a mesma coisa que o filme. Sem você entender sobre o que aquilo fala, a gente ia lá no estúdio de TV sem saber o que era aquilo. A mesma coisa que eu vim aqui hoje sem ter vindo aqui antes. A gente imagina uma coisa totalmente diferente, né? Sim. E inclusive essa questão da TV ali em Chapecó que todo mundo foi também é interessante porque eu lembro que a gente foi e fazia pouquíssimo tempo que eles tinham mudado a questão das fitas. Eles ainda trabalhavam há pouco tempo atrás, da época que a gente foi, com fitas. Como era o rádio há 20, 30 anos atrás que trocava os comerciais nas fitas. Eles trabalhavam assim na TV até pouco tempo. Daí o pessoal sempre falou pra nós, o que tem de bom tá no nacional. Daí troca no nacional, vem pro estadual.
Aí troca no estadual, vai vindo pro interior do estado, os equipamentos, assim, sabe? Então aquilo lá, né, a gente fica pensando, meu Deus do céu, como demora as coisas para chegar aqui na nossa região, né? É tudo novo, tudo novidade. Para nós chega aqui novidade, mas para os grandes centros já é uma coisa tipo, ultrapassada, né? Tipo isso. Sim. E mesmo quando você foi pra TV visitar, nunca teve gosto pela TV também? Não, TV não. Ai, Não? eu não gosto muito de câmeras. Vou ser bem sincera, não gosto. Eu gosto da parte do estúdio da TV, mas eu não me vejo, não sei, posso morder a língua daqui pra frente, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu não me vejo um repórter de rua da TV, sabe? Sim. É muito sofrido. Mas tu fez isso, né? Quando trabalhava no Canal Ideal? No Canal Ideal, sim. Uhum. Só que a diferença do Canal Ideal é que nós não tinha o prazo para entregar a matéria. E na TV tu tem o prazo. Era gravado, né? Isso. Sim, não Gravava vai lá ao hoje, vivo e grava. demora meio dia para editar, o Éder demora o tanto que for, mas desde que fique legal, né? Sim, Na TV não, vai gravar, volta, edita rapidinho, entrega para passar no jornal, sabe? Tipo, vai do jeito que tá, né? Exatamente. Ai, verdade. O jornalismo, Tem essa questão, né? O jornalismo tem essa pressa. Né? Tudo que é mais, tipo, por exemplo, no ao vivo, é um pouquinho mais difícil e desafiador também, né? Sim. Porque não pode errar, não pode... Sim. Né? Aí tudo segue um... O pessoal tá fechando o jornal, contando com aqueles 5 minutos de matéria teu e você não vai entregar, vai sobrar para você. É bem complicado. TV é tenso. É difícil. É eu acho difícil. Repórter de rua, eu tiro o chapéu pros repórter de rua de TV aberta. Sim. Porque é complicado. Tem que ter as manhas, né? Tem que ter. Mas enfim, os livros. Daí como que você teve a ideia de... Agora, eu quero escrever um livro. Tô com uma ideia aqui, vou colocar isso no papel. Como que foi? É que, como eu te disse, eu tenho muitas histórias na minha cabeça. Hoje, se eu sentar para escrever alguma coisa vai sair. Só que, às vezes, a gente tem um bloqueio criativo, então a gente não escreve. Eu até trouxe para mostrar, esse aqui foi o primeiro que eu escrevi, que foi em 2018, que eu lancei ele na Bienal do Livro. Resistência. Eu lancei ele lá em São Paulo, na Bienal do Livro, e foi o primeiro que eu escrevi. Na verdade, eu comecei a escrever ele junto com o meu TCC. Sabe? Agosto de 2018. Tu começou a escrever o livro junto com o TCC? Porque o meu Que TCC... coragem, né? O meu TCC, ele foi um livro-reportagem sobre a história de um castelinho que tem lá em Ponte Serrata. E então, eu comecei a escrever aquilo, porque eu já estava lendo bastante, então eu tinha muita ideia de como escrever, né? De como colocar isso no papel. E no meu TCC eu comecei a escrever, e mais saiu um livro do que um livro-reportagem, tá? Ele saiu mais contando uma história do que uma reportagem em si. Mas ficou bem legal, gente. Ficou bem interessante. Aí, como eu tinha essa história na cabeça já, eu comecei a escrever junto. Demorei, não lembro quanto tempo para finalizar ele. Mandei para a editora aprovou. O problema é que para você publicar um livro hoje é muito caro, né? Imagino, eu não tenho noção nenhuma do quanto deve ser, mas eu imagino assim, que questão assim, impressão, colocar ele à venda, não deve ser fácil, não. Aqui são os erros, pelo que eu vi. Sim, isso aí. Esse foi o primeiro livro que eu imprimi, que eu publiquei, né? Então, assim, a primeira... tu tá abrindo tudo. Eu tô achando a palavra. Não, tá tudo errado. O bom é que já tá circulada a palavra que eu queria encontrar. Porque o que eu fiz? Eu circulei pra eu não cometer esse erro de novo, né? Porque o que aconteceu? A editora que eu contratei, ela não foi muito boa, né? Eu tive que contratar uma pessoa pra revisar o livro por fora. E o que aconteceu? Essa pessoa que eu paguei pra revisar não revisou o meu livro. Meu Deus. E, tipo assim, eu nem olhei porque eu confiei nela, né? Mas, tipo aí assim, foi. eu não tiro não dou demérito pro escritor pelos erros, assim, sabe? Porque, na verdade, a gente não é obrigado a saber todas as palavras da forma correta também. Mas você pagar alguém pra revisar, a pessoa não sacanagem contigo, né? Vocês têm que... assim, aqui tá forte, né? Sim, tá complicado. Não, daí a gente vai e conta pros outros que na faculdade tu tem português todo semestre, né? Depois não, a gente depois melhora, tá? Depois melhora tudo. Aqui. Conforme você vai praticando, você vai melhorando. Cabelos loiros. Deixa eu ver mais alguma. Mas enfim. Não, mas é legal, bacana. Quantas páginas tem o filme? O filme não. 271. É que, na verdade, esse livro aí, ele tem continuação. Ele tem a continuação da história, né? Enfim, com outro nome. Só que eu não terminei ele, até porque... Como eu pensei, não vou ter como publicar, então, por enquanto, não vou finalizar ele, né? Mas... Você gosta de escrever com diálogo? Sim. É a tua preferência ou esse tu fez não, assim? Todos eles são assim. Todos eles são assim.
O que eu gosto mais de ler é assim. Então, eu pensei em fazer da forma que eu mais gosto de ler, né? Sim. Mas esse Você acho que achou foi... palavras aqui que pra mim Sim. passariam batida. Não, mas eu li esse livro de cabo a rabo quando eu peguei ele na mão E o pessoal vai pensar assim, fui "Ah, por riscando, quê? sabe? Por que tu não escreveu já corrigindo? Mas não é assim que funciona, Não, né? gente, e esse livro aí ele foi com espaços entre as palavras, início de frase com letra minúscula, sabe? E assim vai. E muito erro, muita coisa, só que vai fazer o quê, né? Mas ó, por exemplo aqui, ó, vou ver uma frase. O motivo dela ter pegado algumas semanas de férias, cara, na hora que você tá Não, escrevendo, na verdade, tu não vai... o pegado tá certo. Tá certo? Tá certo, não é pego, é pegado Achei que ia mesmo, mudar gente. tudo. Não, eu achei que tava errado, mas tá certo, é Aqui, pegado. ó, cumprimentar, ela tá faltando um acento, mas não é Isso. nada dele. Tem muitas palavras que falta acento, ou às vezes escreve separado e tá emendado, ou vice-versa, sabe? Ou tá errado. É pegado mesmo. Uhum. Por exemplo, eu tinha pagado a conta. Não é eu tinha pago a conta, eu tinha pagado a conta. Pagado a conta. Legal, olha aí, eu não sabia, eu já escrevi pago mesmo. Não, show de bola. Esse aqui bacana. E qual foi o segundo que você escreveu daí? Tá. Na só pra tirar verdade, dúvida, tá à venda em algum lugar? gente, esse, compra como direto foi o contigo? primeiro, eu acho, ele tá disponível na Amazon, né, na versão e-book, para quem Sim. quiser ler ele Top. no Kindle ou no celular, enfim. E a editora ainda, eu acredito que tenha, mas faz muitos anos, então não tenho certeza, gente. Mas eu vou... Na Amazon tá disponível, é só procurar lá que todos os meus estão disponíveis na Amazon. Top. Aham. Tá, Muito bem. eu tenho outros que foram escritos depois desse, só que eu não publiquei, porque eu não terminei. Então, assim, quando eu tenho ideia, eu vou tá. arquivando na gaveta, quando dá vontade eu tiro e volto a escrever, No meio tá? tempo tu escreveu, deixou guardado aí. Isso. Tá. Esse daqui é uma antologia, foi escrito com 8 pessoas, 8 escritores, né, do Brasil todo. Que, na verdade, esse livro são histórias de romance baseadas nas músicas do RBD. Eu ia falar isso por causa da escrita do Isso, Rebelde aqui. isso. Tu A gosta gente- do Rebelde, do RBD, Sim, né? Foi meu. no show deles que Eu vieram fui. no Brasil, eu vi. A gente gosta muito das músicas, né? Na verdade, todas as pessoas que participaram desse livro são fãs. E são escritores fãs. Então, a gente teve a ideia de pegar cada uma música e transformar em história, né? Através da letra ali. Aqui tá a tua parte, ó. Dinheiro pra que te quero. Eita. Essa é boa. Inclusive, é uma antologia, então ela não tá inteira, essa história. Ela deve ter umas 40, 50 páginas aí, mas eu tenho ela completa, que eu quero publicar também, a história completa. Aí é a metade, tipo, é uma história bem resumida. Você falou de que é caro e lançar um e-book daí não é melhor? Não, dá. O e-book é mais tranquilo, até eu tenho. É? Esse a gente tem e-book também, esse daqui eu tenho. Uhum. O Código Azul, que é meu último livro, que é esse que eu quero publicar no livro físico, eu tenho ele publicado no e-book. Mas não há nada melhor do que você pegar um livrinho na mão. A galera lê no tablet, assim, ou lê no Kindle, né? Que chama pra ler, isso. né? Tem o Kindle também, mas não é a mesma coisa que ler o Não, livro. gente, livro, né? o livro é muito melhor. Eu gosto de livro. Do Até diálogo falar também. que você coloca na estante, né? Sim. Eu adoro ter livro em casa. Eu tenho um monte lá em casa também. Muito bem. Esse Sim. aqui é Amores Rebeldes. Esse aqui é de Isso. 2020, né? Isso. Inclusive, vou esse livro ele foi escrito na pandemia. É. A gente entregou esse livro no show. A gente entregou pros cantores. E eles... Na verdade, a gente entregou pra Vanessa Camargo, que Capaz. ela é a amiga de uma das cantoras, da Aham. Maite. E ela tava do ladinho ali assistindo o show. Eu chamei ela, pedi pra ela entregar. Tava embaladinho com laço e com nome, né? Tudo assinado, bonitinho. E ela ia entregar pra eles. Segundo ela entregou, tá? Aham. A Tomara gente tá que tenha acreditando entregue. que Não, tem vamos acreditar. entregado. Vou acreditar porque o pai dela é famoso, ela vai... É. Depois desse teve qual, Tá. daí? Esse daqui é a biografia do José Bonan, que é o primeiro prefeito eleito em Vargião. Inclusive, esse livro eu não tenho, mas a família do José tem. Então, se alguém tiver interesse em ler a história de vida dele, que é muito legal, pode entrar em contato comigo que eu direciono pra família. Porque eles têm o livro. Esse aqui, no caso, você escreveu a pedido da família. Isso, eles me contrataram Contrataram pra pra escrever escrever. a biografia do José. Isso aí. Fugi um pouco da literatura romântica pra escrever Sim. biografia, gente. Eu tô aceitando pedidos. Quer escrever uma biografia? Pode te chamar que tu Sim, faz. vamos lá. De boa, bom saber. Legal. Esse foi lançado faz quase 2 anos que foi lançado esse livro. Tem até o diploma dele aqui. Tem de tudo.
Toda a história dele, os empregos que ele teve durante a vida, a questão do município, né? Quando ele foi eleito e tudo mais. É bem legal esse livro. Bacana. Uma história José muito Antônio interessante. Bonner. Memórias de uma vida de sucesso. Legal. Galera aí de Vargião aí vai saber quem é, né? Teve um lançamento lá na cidade também. Foi em setembro do ano retrasado, se eu não me engano. Já deu bastante autógrafo nos livros? Já. Já? Legal. Na verdade, eu adoro, sabe? Eu adoro ficar dando autógrafo nos livros. Inclusive, esse daqui que foi o último, né, que eu lancei, que é com a clínica de reabilitação lá de Ponte Serrada. Aquela vez que eu fui lá fazer matéria, você estava lá, você estava escrevendo aquele tempo? Na verdade, a gente fez o pré-lançamento do livro, né? Quando vocês foram lá fazer essa entrevista. Sim. Isso aí. Verdade, foi isso mesmo. Era o Não estava pronto ainda, não. né? Na verdade, ele tava nos finalmente, mas daí é meio burocrático também, né? Porque até a gente ia trazer editora, né? Editora Unoesc. Isso, foi a Unoesc que fez a Como é que impressão. você chega na editora? Manda, eu tenho um projeto de um livro aí, leiam, se eles gostarem, eles fazem? Ou... Isso, é que assim, a gente manda um e-mail pra empresa, né? E a gente manda o arquivo pra eles leem, se eles gostarem da história, eles aceitam ou não publicar, só que daí eles têm que pagar. Simples, no caso, né? Só assim. Na verdade, eles nunca vão dizer que não vão publicar, né? Mas, quer dizer, eu não sei se tem algum caso, né, de não publicar, dependendo do assunto, acho, talvez, né? E você fazer por conta não dá? Tipo, Até mandar dá. imprimir 1000 livros ali? Sim, botar só que vender? daí eu que vou ter que ir atrás de fazer capa, de diagramação, é que eu vou ter que fazer questão da edição, né, e tudo. Tem que ir atrás de tudo. Então, eu preferiria pagar alguém para fazer tudo, A para não ter que me editora pra incomodar, né? Entendi. Mas já pensei nessa possibilidade também. Essa aqui, como é que você escreveu esse livro? Você foi lá, ouviu o depoimento das pessoas e transformou no livro? Isso. Eu passei 2 anos dentro da clínica, mais ou menos. Na verdade, foi um pouquinho antes da pandemia, daí depois veio a pandemia, a gente não conseguiu ir todo o tempo lá, né? Porque eu ia uma vez por semana conversar com eles, né? Tanto com os homens quanto com as mulheres. Lá eles têm ala separada, né? Durante o dia eles ficam juntos e à noite eles separam as mulheres dos homens. Sim. E geralmente ou eu ia à tarde, quando eu tava de folga, ou eu ia à noite. Daí de noite, como eles ficam separados, eu passava, por exemplo, meia hora com as mulheres, meia hora com os homens. Né? Aí eu perguntava quem queria contar essa história de vida, que a gente tava, né, organizando um livro para falar sobre isso. E grande parte deles aceitava falar, né? E a gente ficava conversando, né? Eles relatavam o que fez eles parar na clínica. E eu gravando aquilo, depois eu pego e transcrevo e dou um toque ali né? Coloco uma linguagem bonitinha pra, tipo, emocionar mesmo, né? Sim. Uma linguagem mais... O pessoal do hospital veio aqui dar entrevista e eu questionei eles, eles falaram dessa ala e eu questionei eles a respeito do livro, nós puxamos o assunto aqui. E eles falaram que gostaram muito da maneira como você pegou o depoimento e colocou no livro. Que foi bem interessante. Na verdade, foi um período, assim, um pouco difícil também, porque pensa você ficar ouvindo o problema dos outros o tempo todo, durante muito tempo, né? E daí, além de eu ouvir aquilo, às vezes eu até dava uns conselhos, sabe? Porque você fica, principalmente com as mulheres, né? Com os homens já não, porque... Né, não tinha essa abertura também, mas com as mulheres a gente conversava muito, até que eu chegava lá e eu sentava em cima da mesa e cruzava as pernas lá em cima da mesa, assim, e elas ficavam me olhando, assim, eu queria que elas se sentissem confortáveis comigo, então eu tentei ser o menos, como é que eu posso dizer assim, eu quis... Invasiva, talvez, não? tipo, deixar elas bem simples, assim, sabe? Não chegar, tipo assim, sentar, cruzar o braço e a perna e ficar ouvindo. Eu chegava lá, tirava meu tênis, daí eu ficava na salinha de TV, né? Tem uma mesa escoradinha assim, eu sentava em cima da mesa, nem na cadeira, não era na mesa, cruzava as pernas assim e ficava lá jogada em cima ouvindo as conversas como se fosse amiga delas, sabe? Sim. Aí você gravava? Gravava, eu pedia, né, permissão, eu gravava o áudio. Aí você ouvindo aquilo, às vezes dava um conselho, né? Falava o que eu achava daquilo e tal. E o pior de tudo é você ter que ouvir depois aquilo de novo. Porque às vezes tu tá conversando, às vezes nem presta tanta atenção no sentimento, mas depois você vai sentar aqui pra ouvir, prestar atenção 100% naquilo que elas falaram, que você fica mal. Sim. Tipo, porque são histórias muito pesadas, sabe? Nossa, muito. Violência doméstica, abuso, né? Questão de drogas, muita coisa pesada, assim. E a gente acaba, querendo ou não, absorvendo, sabe, pra gente. Então... por mais que você tente se blindar, mas eu acho que não blinda 100%, né?
Porque É difícil. é um ser humano, né? Você é um ser humano que vai se sensibilizar com aquilo que você está ouvindo, verdade. né? Tem algum outro projeto que tá para sair? Na verdade, eu quero publicar o Código Azul, que é um outro romance que eu escrevi. Ele tá finalizado faz muito tempo, aí toda vez que eu tiro da gaveta pra ler, eu vou alterando coisas que eu acho que tá errado. O tempo todo assim, gente, mas eu vou parar de mexer nesse livro. Eu quero publicar ele na versão física. Eu quero fazer pelo projeto do governo do estado, que é sem cópia, sem custo, alguma coisa assim. Só que ainda não... Ele ainda não foi finalizado, né? Diz que é para esse ano, tá funcionando normal. A gente se inscreve, manda o projeto, se aprovado, a gente recebe 100 cópias do livro que a gente escreveu, né? Sim. De graça, né? Hoje você é Então- mais conhecida pela foto ou pelo livro? Pelas fotos. Pelas fotos? Aham. Mas os livros te levaram para algum lugar interessante já Sim, também. É porque assim, eu geralmente escrevo mais pra mim e pros meus amigos, né? Pras pessoas ao redor, assim, mais próximas, digamos assim. Porque eu não tive um alcance muito grande com eles. Eu lancei o livro na Bienal, mas assim, foi isso. Não teve um alcance muito grande, sabe? Mas é mais pela fotografia do que pelos livros. Muito bem. Kiane, quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, conhecer dos livros, a fotografia, como que faz? É lá na rede social mesmo? Pode me acompanhar, então, pela fotografia no Kiane Berté, lá no Instagram, porque lá é que eu publico tudo, né? O meu dia a dia na foto, apesar de eu trabalhar mais com o jornalismo do que com a fotografia, eu foco bastante na fotografia. E no meu pessoal, mas acho que no Kiane Berté, que é na minha conta do Instagram, onde eu publico essa parte mais profissional. E os livros eu tenho disponível na Amazon e no Wattpad, que é uma plataforma de leitura escrita online, que é onde eu também publico, né? Tem alguns livros lá disponíveis, né, para quem quiser ler. E pode me encontrar pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Vai encontrar os livros em LinkedIn. alguma livraria da região ou não? Na verdade, não. Eu tinha o Resistência numa livraria em Xanxerê, mas o que tinha esgotou. Eram poucos, mas já foram todos. Sim, e é difícil colocar na livraria para vender ou vende menos que no site? Não, vende. Vende? Só que tu tem que ter, né? Eu não tenho mais, gente. Eu não tenho mais o livro físico, né? Eu não tenho mais. Tá. Não tenho mais cópias. Mas assim, o do Bonan a família tem. O da clínica, quem quiser ler, né? Quem tiver interesse, o hospital tem disponível ainda. Então, pode entrar em contato comigo que eu passo lá para a equipe. E os meus outros apenas por enquanto na Amazon. Mas Sim. quem sabe futuramente eu possa fazer a impressão desses livros de novo, né? E para o pessoal poder ter acesso também. Não, show de bola. Espere só um minutinho que eu esqueci um negócio, já volto. Tá bom. Segura aí, Edson. Não, pode tirar. Jesus. Olha e diz assim, vai conversando aí que eu vou na banheira e já volto. Ah, eu sabia que era isso. Agora eu tenho eu vou ter duas Porque né? xícaras em casa, gente. É esposo? Teu esposo ganhou uma aqui. Meu marido. Não precisa nem cortar, deixa que mesmo fica natural, é legal. Todo mundo que vem, a gente dá uma lembrança, né? Então a gente agradece pela disponibilidade do seu tempo em vir conversar com a gente, contar um pouco da tua história, né? E a gente fica muito grato por você ter vindo aí. Eu que agradeço. Espero que goste do presente, uma lembrancinha. Você já Dá sabe pra o que brinjar, que é? né? Pode. Vou mostrar também. Tenho certeza que gosta de café. Meu Deus, já tomo. Na verdade, eu gosto de tomar leite. Com Nescau. Mas dá pra tomar café aqui também. Claro. Peraí. Aí não consegui abrir. Olha lá. Presente da Persona aqui. Alô, Edna, abraço pra todo mundo da Persona aqui. Agora, gente, eu tenho 2 xícaras. Agora eu quero ver vocês fazer os dois a fotinha lá, ó, cada um Vamos segurando fazer. uma. Ali, ó. Muito linda. Tem dos 2 lados. Isso aí, eu fui. Sabe que eu peguei essa ideia de lá? Da xícara? Eu acho que sim, eu É. ganhei uma xícara quando fui lá. Só não lembro se tá escrito eu fui na xícara ou não. Não. Acho que só tem a... Só tem a logo. Sabe que eu não me lembro agora? De um lado tem a logo e da outra eu não Mas eu lembro o que fui que em tem. algum podcast que eu ganhei uma xícara que tá escrito eu fui. Eu peguei a ideia de lá. Não sei se não foi lá de vocês ou se foi do podcast do Léo e do Jean, então. Muito legal.
Obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Muito obrigada a você pelo Sucesso pra convite. ti nos teus livros, nas fotos lá e tudo de bom. Próxima vez que, talvez futuramente, né? Quando eu lançar outros livros ou outros trabalhos, que sabe, eu possa vir e a gente pode Com conversar certeza. mais sobre. Quando você lançar um livro que quiser fazer a divulgação, ó, lancei um livro novo e tal, vem dar uma entrevista e tal, a gente tá as portas abertas aí. Olha a ideia boa de escrever um livro sobre as histórias dos radialistas, gente. Exatamente. Dificuldades. Meu não é Deus só a do vida céu. boa. Coloca dificuldade. Se eu fosse te contar como é que eu comecei, lá nos Piau eu contei, mas não contei detalhes. Mas é tenebroso. Mas enfim, obrigado, Kiane, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou esse podcast até o momento. Comenta aí quem você gostaria de vir aqui que a gente vai atrás, vai buscar. Siga lá nas redes sociais, @podcast Falando Nisso. Confira quem vai ser o entrevistado. Obrigado, Avelino Braganholo SA e Mercado Marini pela parceria. E até quinta-feira que vem. Um forte abraço.